Lembram quando eu disse outro dia que eu já não tinha mais adjetivos para qualificar o trabalho do time profissional do Santos, da diretoria do Santos nesta temporada? Realmente eu reforço que eu não tenho mais adjetivos. Ridículo, patético, pífio, vergonhoso, lamentável, sei lá, podia falar alguns palavrões aqui, podia falar um monte de coisa, mas já meu repertório acabou. Não tenho mais como adjetivar o trabalho feito pela diretoria do Santos em relação à equipe profissional. E claro, a cereja do bolo tinha que ser a sexta derrota no campeonato dentro da Vila Belmiro, na última rodada, 12º lugar na tabela, 15 derrotas ao todo na competição, mais derrotas do que vitórias. A única coisa que a gente pode comemorar efusivamente, como diria o outro, é não ter caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar dos manifestantes que são contra a SAF, não sei o quê, times que estão subindo com investimento pesado vão deixar o Campeonato Brasileiro mais difícil ano que vem. E se o Santos não melhorar muito, ele corre um sério risco de ser ridículo no Paulista, na Sul-Americana e na Copa do Brasil e correr enormes riscos no Campeonato Brasileiro. Precisa melhorar muito, muito, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou analisar o jogo e a temporada do Santos aqui no Canal 10. Meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui hoje para falar de Santos 0, Fortaleza 2, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou procurar aqui a bendita da estatística do jogo, do campeonato. Do jogo acho que nem vale a pena, né? Vou tentar aqui ver se eu acho enquanto vai abrindo. Estatística do jogo, Santos e Fortaleza. Primeiro tempo do Santos, técnico Orlando Ribeiro, que teve uma chance na carreira dele, né, de tentar fazer... Eu acho até que ele fez o que era possível, né? Porque é o que eu sempre falo. Outros treinadores que vão melhor em outros clubes fracassam no Santos. E o Orlando errou em escalações, em substituições, em opções, mas ele conseguiu organizar o time minimamente durante algumas partidas para não correr mais o risco, né? Ele optou por um time defensivo, essa que é a verdade. Tentar não perder em casa, botou 3 volantes, o Sandri, o Camacho e o Rodrigo Fernandes. O Carabarral, que tinha mais função defensiva que ofensiva, e largou lá o Ângelo e o Marcos Leonardo na frente, se virem aí contra a marcação do Fortaleza. Óbvio que não ia dar certo, evidente que não ia funcionar. Mas aí você para e olha quem ele tem no banco. O Thailson, que entrou, não devia ter entrado. O Juan e o Lucas Braga e o Lucas Barbosa, que fizeram uma temporada em que eles ajudaram em alguns momentos, mas a chance deles serem queimados foi muito grande, porque só entravam em fogueira. O Juan, por exemplo, jamais entrou, ou quase nunca entrou, na dele de centroavante, que eu acho que é a dele. Entrava o Angulo, mas não entrava ele naquela posição, com o time jogando ali para ele abrir espaço e tal, para ele finalizar. Então teve vários jogadores que foram prejudicados, mas teve muitos jogadores que prejudicaram os colegas e o time. Adjetivo que me foi dado por algumas pessoas dentro do Santos. Tem um monte de vagabundo. Jogador que não sente o jogo depois da partida como a gente sente. Como alguns poucos sentem. Tem gente lá que sente, né?
que fica pé da vida, que vai para casa chateado, mas tem uns lá que, olha, tem uns que não deveriam nem ter vindo, né? Eu já vou entrar nesse mérito. O Santos deu 14 chutes no gol, que beleza. Mais que o Fortaleza. Mas só acertou 3, o Fortaleza acertou 6. Posse de bola, 53-47. E o Fortaleza, que chegou a ser lanterna do campeonato, porque tinha competições simultâneas, fez um segundo turno espetacular, com esse time aí que vocês viram, né? Que não é nada, nenhum assombro de outro mundo, não é nem um super time, orçamento menor que o nosso, não tem o Ângelo no Fortaleza, não tem o Marcos Leonardo no Fortaleza. E os caras foram para a Libertadores, com o trabalho do Vojvoda. É por isso que quando a gente ouve alguém dizer, né, o presidente falou que não foi ele, que o objetivo do Santos é trazer o Maurício Barbieri, é realmente algo lamentável. Porque ou o Santos entende que treinador tem que ser treinador bom, e se o cara pedir multa rescisória no contrato, tem que colocar multa rescisória no contrato, porque senão você vai ficar fazendo contratação de LinkedIn, entrega de currículo, entrevistinha via Zoom, e aí você traz o mais barato, e tem um ditado antigo, que pessoas que trabalham com negociações, com números, administradores, como são os dirigentes do Santos, tem um ditado que ele é sábio. O barato sai caro. Então, se você não tem bala na agulha para trazer jogadores de grande nível, você primeiro tem que contratar direito. Você não pode trazer Angulo ganhando 500 mil reais por mês. Se o Ricardo Goulart não tivesse sido parceiro do Santos, ele ia estar aí outro ganhando mais 500 mil, em 2 jogadores 1 milhão. Você não pode trazer, e aí o seu Edu Dracena, que está dando entrevistas aí, falando, né, não, que aconteceu isso, aquilo outro, eu sei que muita coisa aconteceu de errado, mas ele também tem o pezinho dele, né, em contratação de Auro, contratação de William Maranhão, que depois ele foi questionado, ainda defendeu, William Maranhão, que foi expulso, inclusive, na última rodada, ele caiu lá com o Atlético Goianiense. Não dá para trazer William Maranhão, tá certo? Não dá para trazer Johan Júlio, não dá para renovar, não foi nem essa diretoria, acho que foi Luiz Felipe por não sei quantos anos, não dá para renovar Camacho, e não adianta falar que o Camacho é gente boa, que o Camacho é legal, porra, não dá, gente. Falei no final do primeiro tempo no grupo dos membros do canal no WhatsApp, não se ouve, eu não fui no jogo, eu vi pela televisão. O Odinei Ribeiro, meu amigo Odinei Ribeiro, não falou uma vez o nome do Camacho no primeiro tempo. Jogador de meio de campo. Então não dá. Tem jogador que é nhaca, é verdade. Tem um aí que não devia nem ter vindo e que tá indo embora porque deu migué na última rodada, que é o tal de Luan, que até se despediu já do elenco. Foram tentar trazer alguém, para não dizer que a vinda do Luan foi uma completa desgraça, ele ajudou com aquele gol de cabeça lá contra o Atlético Paranaense. 3 pontos fundamentais, porque o Santos podia ter brigado para não cair no campeonato. Então, obrigado pelo golzinho, Luan. Só isso. Mas por causa de um gol, né? Então, jogador nhaca tá cheio nesse elenco. Tem um monte que não serve nem para ser reserva, porque se entra, atrapalha. Agora, é o que eu sempre falo, o técnico não pede para trabalhar com esses jogadores e também não pede para estar nesse elenco, para estar na posição que está. Os jogadores também não. Já que nós estamos querendo modernizar o clube, sem SAF, como alguns querem, tem que ter dirigente capacitado, inclusive, os atuais e os futuros, para fazer avaliação psicossocial do jogador. Não é verdade? Não é só a parte técnica, saber se o cara é complicado, se o cara dorme em campo, se o cara tem problema, tem que fazer análise psiquiátrica, se o cara tem problema de dislexia, déficit de atenção, porque são coisas que acontecem no mundo moderno. As pessoas, hoje, elas são menos preparadas para a vida porque a vida tem muita facilidade, né? Tempos fáceis fazem pessoas frouxas, já disse aí um pensador, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então tá tudo, do jogador de futebol então nem se fala. Os caras têm tudo de mão beijada, né? Se não olhar no celular, eles não sabem o que fazer da vida.
Como muitas pessoas, não é só jogador de futebol, não. A humanidade está cheia de gente assim. Se você soltar no meio da rua sem um celular, o cara é capaz de ser abduzido por um bando de pombos, entendeu? Nem nave espacial, nem alienígena. Bando de perdidos. Então precisa fazer análise psicossocial, psiquiátrica, ver se o cara tem capacidade cognitiva para entender um treinamento. Tem gente que não entende uma notícia, não sabe ver a diferença numa vírgula, num ponto. Imagina jogador de futebol, que tem tudo do bom e do melhor, não precisa pensar muito, não. Então quem é que analisa esses caras? Quem é que traz um jogador do nível do Luan? Quem é que traz um jogador do nível do William Maranhão? Fizeram um jogo de xadrez com esses caras? Um jogo de dama com esses caras? Um jogo de vareta com esses caras antes de contratar? Pede para fazer uma partida de vareta. Não é pôquer. Vareta, dama, xadrez. Vê se o cara consegue capacidade cognitiva para entender um treinamento. Ou demonstrar interesse social, digamos assim, na grandeza do Santos. Sentir a camisa do clube. Será que esses caras têm isso? Agora, repito, eles não têm culpa se eles são ruins, se eles são burrinhos, se eles têm dificuldade cognitiva. E errado é quem traz. E nesse aspecto, a diretoria do Santos é uma grande decepção. Uma grande decepção. O senhor Andrés Rueda pode ter todos os méritos na tentativa de impedir que lá na frente pessoas entrem no clube e façam o que outros presidentes fizeram a dano do clube, deixando o time numa desgraça total em termos financeiros, mas gerir um clube de futebol não é só isso. Ele está jogando publicamente no ralo todas as coisas boas que ele tentou fazer. Pode, por exemplo, entregar a Vila Belmiro reformada, não ele, um outro, mas o processo tendo início, fez uma reformulação importante na base, conseguiu equacionar algumas questões, mas o que resolve no final das contas é time de futebol. E eu não estou pedindo aqui mega contratações, eu estou pedindo um investimento digno e decente num treinador como é o Vojvoda no Fortaleza. Porque o Fortaleza foi para a Libertadores com um time pior que o nosso ou igual. O América Mineiro quase foi para a Libertadores com o Wagner Mancini de técnico. E com um elenco bem mais ou menos. Tão mais ou menos que conseguiu perder a vaga na pré-Libertadores para o rebaixado Atlético Goianiense. O futebol brasileiro é ridículo, o nível é fraquíssimo. Se você tiver um puta técnico, desculpa falar assim, e você tiver 3 ou 4 jogadores de um nível melhor nesse elenco aqui, com os meninos que a gente tem, com o Ângelo, Marcos Leonardo, com o Soteldo, com o Rodrigo Fernandes e com o João Paulo, se você botar 3, você pode deixar uns 3 ou 4 mais ou menos que o time vai. Não precisa ir longe. Não precisa de muito, precisa só ser certeiro, precisa ter planejamento. Cadê o diabo do planejamento? Não tem. Vou esperar acabar o campeonato. Acabou. Vamos ter novidade essa semana ou vou esperar acabar a Copa para tentar trazer o técnico da Alemanha para dirigir o Santos? Nós vamos enganar as pessoas até quando? Hein? Vamos ficar nisso até quando? O jogo da base da final do Sub-20 teve mais público do que esse jogo. Olha, e ainda foram heróis, 11 mil e tantos que foram na Vila Belmiro. Vocês vão dizer que o torcedor do Santos tem que se acostumar a comemorar título da base? Isso não existe. Fazer uma campanha ridícula dessa. 6 derrotas em casa. Sabe? E a torcida indo em todos os jogos. Em Barueri, porra, lotou lá. Aqui na Vila, que tem as suas limitações, difícil foi quase nenhum jogo com menos de 10 mil pessoas. Então, presidente Andrés Rueda, já que o senhor absorveu tudo para si durante um tempo, se o senhor ainda não entendeu como é que funciona a podridão do futebol, porque infelizmente existe uma podridão no futebol, uma podridão que é comprada, uma podridão de interesses. Eu não estou dizendo para o senhor se igualar aos podres do futebol, mas o senhor tem que descer a cova dos leões, tem que ter alguém que faça esse trabalho, sabe? Tem que ter alguém que chegue junto nesses jogadores, tem que ter um técnico que imponha respeito por postura
e por liderança. O Sampaoli, ninguém gostava dele, mas jogador, ele tem um quesinho de esperteza quando ele saca que o treinador vai fazer ele jogar melhor. Percebe? O Sampaoli, os caras não gostavam muito dele, mas eles perceberam que com ele, eles renderiam mais e jogariam melhor. Se você então puder ter um cara que seja respeitado pela parte técnica e pela parte de liderança, melhor ainda. Agora, vocês sabem quem vocês vão contratar ou vão continuar indo atrás do mais barato? Ah, mas não tem opção no Brasil. Procura. Quem era o Vojvoda antes de vir para o Fortaleza? O Fortaleza tem gente lá que entende mais de futebol a ponto de achar esse treinador do que o Santos. Bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não tem uma viva alma nesse clube que conheça, que prospecte o mercado e traga um técnico do nível do Vojvoda. Não tem ninguém no clube que seja capaz de olhar assim, porra, William Maranhão? Não. Auro? Não. Luan? Não, de jeito nenhum. Renovar Luiz Felipe, renovar Camacho. Não é possível um troço desse. Então, o resultado é esse. Uma campanha em que o Santos só não caiu para a Série B, mas está brincando com a sorte, está flertando. O campeonato vai ser mais difícil ano que vem. Eu concordo com todos os protestos contra jogadores, contra presidente, contra planejamento. Agora, é o que eu falo. Quem está do lado de fora, alguns que inclusive... Ontem o Santos ganhou a final da Copa do Campeonato Paulista Sub-20, ó. Silêncio absoluto, né? Várias figuras do underground santista, né? Ó, silêncio absoluto. Nada de dar um parabéns pelo título do Sub-20. Por quê? Porque estão aí esperando. O circo pega fogo, é a galera do quanto pior melhor, porque lá na frente o cara vai ter vantagem. Então a diretoria do Santos ela precisa se ajudar. Porque se ela não se ajudar, ela vai estar dando munição até o final do ano que vem, que vai ser um ano tenebroso por causa de política no clube. Vai estar dando munição para que essa gente prejudique ainda mais. O Santos é um negócio que tem uma briga de quem está fora e quem está dentro não se ajuda. Eu, a partir de agora, não isento mais a direção do Santos de responsabilidade com o papo de que, olha, a política é muito suja, olha, a herança maldita. Beleza, já foram 2 anos, já vimos a herança maldita, todo mundo sabe, já deu tempo para acostumar, para renegociar, só que não pode errar. Então veja lá quanto... O presidente já falou que esse ano vai ser mais tranquilo, que vai ter uma folga. Então a folga é um treinador de altíssimo nível. Porque se conversou com o Marcelo Bielsa, tem que conversar com outro. A não ser que ninguém queira vir para o Santos. Porque as pessoas sabem. Não existe mais tonto no futebol, né? Hoje literalmente não existe. Os caras sabem que troca de técnico toda hora aqui, sabem que troca toda hora de gestor de futebol e sabem que não tem grana para trazer jogador. O Vasco vai no Vojvoda, se ele não ficar no Fortaleza. O Vasco vai no Pedro Raul. Eu vi um vídeo do Guardiola parabenizando o Bahia por subir. Vocês acham que o Grupo City vai deixar o Bahia ver navios o ano que vem na Série A do campeonato? Então, eu não vou discutir SAF hoje. Ah, mas o Santos não pode ser vendido, o Santos não pode não ter dono. Beleza, a gente pode ficar com esse discurso eternamente, fica com os donos de sempre, que eu já falei aqui. E os outros com dinheiro, com investimento, e a gente com o quê? Vocês acham que vai aparecer um sheik árabe para meter um patrocínio na camisa do Santos do dia para a noite, para pagar 80 milhões de dólares para o Santos por estar na camisa que foi do Pelé e do Neymar, que os caras acham ainda que isso está fazendo diferença no momento atual. Pode fazer diferença no momento futuro, com mais organização, com marketing, enfim. Mas hoje, os caras querem grana, filho. Técnico, jogador, quer saber de dinheiro para poder investir. No curto prazo. Então o Santos não tem? Então tem que usar direitinho o que tem. Fazer que nem o América Mineiro fez. Por exemplo, que terminou no campeonato melhor que a gente. Né?
Porque eu não aceito isso aqui. Não aceito uma campanha pior do que a do ano passado. E não adianta só trocar o treinador, não. Porque assim, eu acho que o Orlando Ribeiro mostrou que não está pronto para dirigir a equipe do Santos. Mas ele pode continuar no clube na função que era do Marcelo Fernandes. O que vai fazer com o Claudio Miro, não sei, se ele volta para o sub-20, se ele fica no principal junto com outro treinador. Se vê um treinador argentino, por exemplo, um português, o cara vai trazer o auxiliar dele. Certamente, se não trouxer mais de um. Mas aí a gente está falando de um baita treinador, de um grande investimento, que o Santos vai precisar, né? Para que, no mínimo, o Andrés Rueda entregue o Santos para um próximo presidente, sabe Deus quem vai ser. Eu estou começando a visualizar o debate do final do ano que vem, antes da eleição. Já estou visualizando. Mas vamos lá. Ele tem que entregar o Santos na primeira divisão. Eu já estou satisfeito com isso. Em relação à administração do Santos, eles não mentiram. Então, também isso é fato, né? Falaram que o futebol não era... que tinha que resolver os problemas do Santos em outros aspectos, né? O aspecto do futebol não seria lá a prioridade. Então, assim, entrega na primeira divisão, com a obra da Vila iniciada, com a base renovada fornecendo jogadores para o time de cima, mas façam o mínimo para que a gente não corra risco no Campeonato Brasileiro, nem passe vergonha, por exemplo, não passando de fase no Campeonato Paulista. E isso passa necessariamente, e aí eu não sei como é que vão fazer, porque o jogador tem contrato, o jogador é mula, ele vai ficar encostado ganhando dele. Não tem condição. Tem gente que não tem condição, sabe? Se tiver que continuar pagando o salário desses caras, de alguns aí, eu disse, monta um time de exibição, e põe para jogar mundo afora. Não tem esse projeto do Santos do Mundo? Imagina um time com Camacho, Thailson, Luiz Felipe, o menino goleiro que nunca joga, tadinho, o Paulo Mazzotti, não tem chance, ou o Diógenes. Monta aí, pega lá uma galera, e quando o Santos for viajar para fazer o Santos, leva para um amistoso na Nigéria, Balieiro, leva, entendeu? E marca outros. Só não marca na Europa, porque senão o nome do Santos vai pro brejo. Então, tipo, marca na, sei lá, Ilhas Faroe, Madagascar, Mianmar, por aí, entendeu? Roda o mundo com esse time. Na Antártida, jogo no gelo, já pensou que coisa bonita? É lá que esses caras têm que jogar. Então é isso, acabou o Campeonato Brasileiro. Quanto tempo tem esse vídeo já? 23, eu tenho que acabar porque eu tô com um problema de espaço aqui no meu gravador, então. Eu tenho que terminar. Lamentavelmente, esperando que esta semana, antes da Copa do Mundo, alguma coisa surja em termos de novidade que nos dê um pingo de esperança em relação ao futuro. Um pingo de esperança. O Luan vai embora, o Madison vai embora, e não sei quem não vai renovar. Uma outra coisa que eu queria dizer, o Zanocelo não jogou porque ele teve um problema, não ficou nem no banco, porque ele teve um problema intestinal, né, uma virose. Isso foi me confirmado ontem, eu até falei no pré-jogo aqui. Eu pergunto para vocês que metiam o pau no Zanocelo, se vocês acham que o problema era o Zanocelo. Faz um tempão que ele não joga. Percebem como a nossa análise também é um problema? Porque a gente escolhe um cara para Cristo e malha, né? Aí o cara sai do time e continua uma porcaria. Muda o técnico, também é a mesma coisa. O time continua uma porcaria, mas o problema não era o técnico. O problema não era o Zanocelo. Vocês acham mesmo que o Zanocelo, nesse meio de campo que jogou hoje, vocês acham que o Camacho merece ser mais titular do Santos do que o Zanocelo? Aí se ele não ficar e for pro Palmeiras, eu quero ver o que alguns vão dizer. E não adianta ficar bravo, o cara fica puto que eu falo aqui, se desinscreve do canal e tal, porque eu não faço viés de confirmação. Não falo nada para agradar os outros. Falo o que eu acho que é certo. Tá certo? Então, a coisa está num turbilhão negativo, tá tão grande que até algumas coisas boas que a gente tem vão junto, né? E a gente escolhe o técnico para reclamar e um ou outro jogador que tem potencial. Agora, os ruins passam em branco, deixam aí jogando. Então é isso, meus caros.
Acabou o campeonato e o Santos ainda conseguiu ficar em 12º, sabe por quê? Porque o São Paulo ganhou do Goiás, fora de casa. São Paulo ajudou, o Santos vai pegar aí 1 milhãozinho e tanto a mais, porque o Goiás não ganhou, não ultrapassou a gente na tabela, porque senão era 13º. Ainda tem essa. Por que o Santos chegou nesse ponto? Só para encerrar. Por que uma instituição como o Santos Futebol Clube, que dominou o futebol brasileiro e foi protagonista do futebol mundial por mais de uma década, não foi algo diferente em termos de instituição? Foi o bairrismo, a visão pequena de algumas pessoas aqui de Santos que fez isso? O que foi que aconteceu? Por que esse clube depois teve uma outra chance, se renovou com as gerações de 2002 e 2010, já dentro de uma era moderna, e não conseguiu nem construir um CT da base? Não fez isso. Por quê? Por que um clube como o Santos é infestado de gente incapacitada? Por que a gente não aproveitou o momento histórico para ser um clube muito maior? Não o time é gigantesco, mas o clube, as pessoas têm uma visão assim, ó, isso está matando o Santos. Ou as pessoas verdadeiramente amam o Santos, ou nós estamos na roça, porque tem uns que amam o Santos até a página 2, porque desde que elas sejam privilegiadas, que o bolsinho delas sinta a diferença, aí o cara ama o Santos, né? Eu vou parar de falar porque talvez eu diga o que eu não devo. Espero novidades esta semana, senhor presidente Andrés Ueda, a quem eu defendi enquanto eu pude, porque o senhor, dito por adversários seus, inclusive, é um sujeito honesto. Ser honesto num clube de futebol não é mérito, é obrigação. Mas a gente sabe como é que a coisa funciona. Então, torci pela sua administração, tenho o maior respeito pelo senhor, pelo vice Zé Carlos e pelos membros que compõem o CG, mas não dá para fazer um campeonato como esse. Eu até entenderia se o Santos tivesse, o ano passado foi 10º, melhorou um pouquinho, 9º, chegou em 8º, disputasse uma pré-Libertadores, terminasse o ano com uma vitória em casa contra uma equipe forte como o Fortaleza, mas nem isso. Então, é triste demais o que a gente está vendo no Santos Futebol Clube. Parte da culpa histórica do que vem acontecendo na instituição nos últimos anos, mas uma parcela importante de responsabilidade da direção atual do clube, porque foi incompetente para fazer um planejamento, contratou jogadores errados, pagou muito para jogadores errados, trocou demais de treinador, foi confiar nos chumbinhos da vida para fazer planejamento e deu no que deu. Espero um 2023 diferente. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Ao longo da semana a gente se encontra mais uma vez. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.